presente aqui e como nos encontramos. E nosso Deus é tão bom, diz a palavra de Deus, que Ele faz chover no campo, na cultura dos não crentes, mas também na cultura do crente que estiver ao lado. Começamos no domingo passado uma série de meditações que entendemos faz todo sentido no momento atual, como Igreja do Senhor. Nós estamos a viver num processo de sucessão pastoral e claro que é sempre uma expectativa elevada e ao mesmo tempo agridoce, né? Sabemos onde estamos e não sabemos para onde vamos. Mas felizmente que as igrejas cristãs são propriedade do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a casa, pode pertencer à própria igreja ou até estar arrendada, enfim, várias situações. Mas o corpo, chamado corpo de Cristo, é propriedade do Senhor. E de facto, por ser Ele o proprietário, é que se sentiu a vontade de dirigir umas cartas a algumas igrejas que existiram no primeiro século. No ano passado, nós olhamos para a primeira das cartas, que é a carta aos Efésios, e hoje vamos seguir olhando para a segunda carta. Pelo menos este critério foi o critério que nosso Senhor Jesus Cristo usou. Não é critério deste pastor, ou uma sugestão do irmão ou do meu irmão, mas é o critério de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda carta à igreja de Esmirna. E é interessante que enquanto Éfeso desapareceu como cidade e como igreja, em relação a Esmirna, a cidade não desapareceu. Ainda existe hoje, embora o nome ligeiramente alterado, já não é Esmirna, mas Izmir. Continua hoje a fazer parte da Turquia, como naquele tempo, embora tivesse outro nome. E era uma província romana com o nome de Ásia Menor. Meus irmãos, gostaríamos que olhássemos para esta carta, dirigida à igreja de Esmirna, como uma carta circular. E sabemos que o nome da carta circular não tem destinatário específico, mas que é dirigida a nós como igreja, mas em vez de ser, porque a igreja às vezes parece uma entidade abstrata, né? Quase como que não existe. Mas se nós personalizarmos esta carta a cada um de nós, ou se pensarmos bem, Jesus Cristo manda esta carta à segunda igreja batista do Porto, mas ele tem cuidado de, tendo o mesmo conteúdo, mas como hoje tem as fotocópias, né? Ela é fotocopiada o número suficiente de forma que nesta manhã podíamos ter feito isto com um exercício, né? Fotocopiar esta carta e então colocar o destinatário como cada um de nós ir entregando. A Maria, o João, o Antônio, o
José e por aí adiante. Então, vamos fazer de conta que, ao olhar para ela, não é Esmirna que eu estou a olhar, mas é uma calha, que a carta é para mim, a carta é para si, é para si e para si. E ao anjo, verso 8, capítulo 2, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Sabemos, ou fomos lembrados no domingo passado, que o anjo aqui é o líder, o pastor de cada uma dessas igrejas. Mas ela também é dirigida, tem dois destinatários, o pastor e a igreja. Meus irmãos, isto é importante para cada um de nós, porque responsabiliza o pastor, e responsabiliza a igreja, responsabiliza cada irmão. Portanto, nenhum de nós se pode excluir do conteúdo da mesma. Claro, por não fazer, por conveniência, porque dá jeito. Mas, quando Jesus Cristo dirigiu esta carta àquela igreja de Esmirna, como todas as outras, entendeu que devia colocar aqui o líder em primeiro lugar, tem a maior responsabilidade, e depois a cada um dos irmãos daquela igreja. Escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Nosso Senhor Jesus Cristo estava a dizer àquela igreja, está a dizer à nossa igreja, a esta igreja, está a dizer a cada um de nós. E não é preciso ser muito mais, ter muitos anos de vida, mas cada um de nós aqui já viveu ou está a viver momentos de crise, ao nível pessoal, ao nível familiar, ao nível do trabalho, da comunidade, no prédio onde vive, por causa dos problemas entre condomínios, enfim, aquelas coisas todas. Né? Cristo viveu também os seus momentos de crise. Basta lembrar o episódio no jardim de Getsemane, em que o suor, inclusive, era suor de sangue. Mas não há nenhum momento naquilo que se chama, né, aquela, não me fugiu o nome, aquela linha quando nós estudamos história, né, tem um princípio, claro que a história caminha para o seu fim, mas o fim está nas mãos de Deus. Aquele que é fuso cronológico, qualquer coisa assim parecida. Né? Jesus Cristo diz que ele é o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Portanto, por maiores que sejam as crises que uma igreja, uma família, uma pessoa possa viver, ou vive, há esperança, porque o chefe da igreja foi morto, mas ressuscitou. Um dos versos que gosto muito, que está no Evangelho de João, que uma das promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, antes de enfrentar a cruz, olha para os seus discípulos e diz assim: ó gente, né? A vossa tristeza se transformará ou se converterá em alegria. E é fácil nós ligarmos um ou dois elementos na vida dos apóstolos. Quando Cristo é preso e depois todos aqueles episódios da
chamada Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, em que os outros, evidentemente, romanos e judeus contra Jesus que estavam a celebrar, os discípulos naturalmente estavam tristes. De tal maneira que João diz que eles subiram àquele sótão, aquele cenáculo, e com as portas trancadas com medo dos judeus. Mas, ao terceiro dia, há uma inversão do estado de espíritos. Os inimigos de Cristo, assustadíssimos, frustrados, não sabendo mais o que haviam de fazer, enquanto os discípulos, felizes, alegres, saltam de contentamento. Diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Meus irmãos, é importante cada um de nós que faz parte desta paróquia não se esqueça que o fundador da igreja, o chefe da igreja, está aqui. E que nós, se nos agarrarmos a ele, ninguém vai assinar a certidão de óbito da igreja. Verso 9 diz: eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são. Deus sabe as obras da igreja, o trabalho da igreja. Mas, mais uma vez, Ele sabe o contributo de cada um de nós, de Macaia, de João, de Maria e de José. Agora, meus irmãos, pensemos. Se a carta é dirigida a mim, a parte que me cabe a mim, nem pensar, mas qual é a leitura que Nosso Senhor Jesus Cristo tem estado a fazer ou está a fazer do meu papel aqui dentro da comunidade, dentro da família. Nas cidades onde nós passamos, pastoreando uma das igrejas que dirigimos, meus irmãos, nós conhecemos uma família que a mãe dessa família, da esposa, era uma senhora que, usando o negócio, partia-se toda para conseguir levar o pão para casa. Tinham 3 filhos, não, 4, 2 meninas e 2 rapazes. Mas o chefe de família, meus irmãos, literalmente era um corpo morto. Trabalhava, mas o que ganhava investia no álcool. Era camionista. E então, quando não viajava e ficava em casa, mesmo, literalmente não fazia nenhum. A esposa e mãe saía cedinho de casa. A casa era um barracão, literalmente. Por baixo do soalho, que era de madeira, meus irmãos, os ratos faziam corridas por baixo do chão. Mas, meus queridos irmãos, a mãe saía de casa para o trabalho e deixava o comer para os filhos. Mas, antes deles voltarem para casa para ir almoçar,
o pai acordava tarde, a más horas, como se diz, e literalmente comia tudo que a mãe tinha deixado em casa. E quando os filhos chegavam, não tinha nada. Isso é tribulação para aquela mãe, para aquela esposa. E, meus irmãos, a igreja é uma família e tem que se contar com o contributo de cada um de nós. A igreja não pode ser dirigida somente pela família do pastor. Porque os pastores vêm e vão. E nesse movimento, pode de repente a igreja ficar sem quem faça o trabalho. Mas o trabalho de Deus. Nós esquecemos uma realidade. Que o apóstolo Paulo chamou muita atenção. Quando nós estamos a fazer um trabalho, não podemos esquecer que o trabalho é do Senhor e é como ao Senhor e para o Senhor. Mas esquecemos muito dessa realidade. Seja pela sua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Ai, meus irmãos, esta igreja era muito extraordinária. Ela mesma olhava para si, ai, nós não valemos nada. Somos tão pobres. Não conseguimos pagar a luz, nem a água, enfim, as despesas normais de uma casa, de uma paróquia. E nosso Senhor Jesus surpreende esta igreja e diz, nesta carta, dá-lhes a oportunidade de verem a igreja com os olhos dele, Jesus Cristo. Ela mesma se vê pobre. Não sei como é que nós nos vemos. Quando o irmão ou a irmã pensa na igreja, não sei qual é o conceito que tem. Mas Jesus Cristo, em relação à igreja de Mirna, diz que ela é rica. Por que ele diz que é rica? Meus irmãos, porque foi uma igreja sofrida, perseguida, maltratada pelas autoridades romanas, civis, mas também pela comunidade judia que estavam espalhados tanto pelo Império Romano, principalmente depois da destruição de Jerusalém, do templo, do ano 70 da nossa era. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, temos aqui um exemplo daquilo que os nossos irmãos estavam a passar. Hebreus capítulo 10, verso 28. Quebrantado alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça.
porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e também o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Principalmente a partir do verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo em vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Meus irmãos, os cristãos, neste tempo, como nos nossos dias, estavam a ser maltratados, perseguidos, presos, entregues às arenas cheias de feras, em prisões, sem as mínimas condições. É fácil de imaginar a prisão no primeiro século. E mais ainda, os judeus se juntavam aos pagãos para complicar a vida aos cristãos. Sujeitavam-se os cristãos a serem assaltados, a verem nos seus olhos os seus poucos haveres ser levados, espoliados, confiscados. Sendo ameaçados, dizendo: bem, nós não vamos mexer nada em tua casa, em vossa casa, mas têm que negar Jesus Cristo e dizer que o rei é César. São estes os problemas que os crentes estavam a viver em Esmirna. O primeiro bispo que eles tiveram, chamado Policarpo, aos 86 anos de idade, foi preso, maltratado e ameaçado de ser morto, queimado, se ele não mudasse de ideia, não se retratasse, não negasse publicamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a ordem era: toda a gente tem que dizer que o Senhor era, César é que era o Senhor, e não Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 2, naquela oração, começa do verso 5 até o verso 11, diz que toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E os cristãos assumiam esse compromisso de o Senhor é Jesus Cristo. Meus irmãos, ainda hoje, em alguns países deste mundo, e não muito longe daqui onde nós estamos, a profissão de fé, quando eles são apresentados perante a igreja de que vão ser batizados, eles não fazem a profissão de fé como nós fazemos. Eles fazem pergunta quem é Deus, quem é Jesus Cristo, como é que é o Espírito Santo. Diz, não. Só lhes fazem uma única pergunta. E a pergunta é: estás pronto a morrer por Cristo? É a única pergunta. E o ser aceito para ser batizado ou não depende da resposta que o candidato der a esta pergunta. Meus irmãos, nós somos cristãos, como tem dito, do divã, do sofá. E a pessoa, meus irmãos, nesses países, os verdadeiramente convertidos dizem: sim, estou pronto a morrer por Cristo. Então, pronto. No próximo domingo ou no próximo dia pode ser batizado. A pergunta é: qual de nós que está aqui hoje, mesmo neste Portugal
de liberdades, se nos perguntarem se estamos prontos a morrer por Cristo, não sei quantos de nós responderíamos. E sabemos que quando saímos daqui, ninguém, não vamos encontrar a polícia à porta. Não é por causa, se estiver lá, não é por causa da fé. É por outra coisa qualquer. E o Policarpo, aos 86 anos, literalmente é encostar a parede, tens que retratar, negar a tua fé. E aquele homem, enquanto as labaredas de fogo eram ateadas cada vez mais, e ele responde assim: então, pedis-me que eu renuncie, negue aquele que durante 86 anos sempre me foi fiel. E agora negá-lo? Não. Esse fogo com que me ameaçares queimar dura pouco tempo. E depois vou me encontrar com o Senhor. Agora, vós correis o risco de ir para o fogo eterno, o inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Esse sim vai arder, arder, arder eternamente e para sempre. E nesse instante pegaram nele e puseram sobre as chamas. Meus irmãos, a Esmirna teve de forma concreta, ficou com este exemplo, testemunho do seu líder. Outros crentes daquela igreja seguiram o seu bispo. Verso 19 diz: nada temas, capítulo 2 do Apocalipse, das coisas que hás de padecer. Cristo é realista, não esconde nada a esta igreja, diz assim que dias piores estão para vir. Meus irmãos, dias piores estão para vir. Nós que largamos o trabalho do Senhor por tudo e por nada. Meus irmãos. Às vezes, até para estar ali naquele computador para mudar, o trabalho já foi feito. O PowerPoint está feito. Às vezes, não temos quem se chegue ali para mudar. Meus irmãos, pensemos bem. Que igreja é que somos, que igreja é que queremos ter, né? E que herança que vamos entregar ao novo pastor e à nova família que virá. Escurial lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis tribulação de 10 dias. Isto, o 10 é apenas para dizer que a tribulação, o sofrimento que um cristão vive aqui é sempre temporário, limitado. Porque o Senhor nos salvou e deu-nos vida eterna. Que diz aqui, ser fiel até a morte, dar-lhe a coroa da vida. Meus irmãos, é preciso explicar melhor este texto que todos nós citamos. Deve ser fiel até. Não está a dizer aqui, Jesus Cristo, é que, bem,
se eu receber a Cristo e tornar-me crente aos 12, 13 anos, que se eu viver até aos 100, importa que eu me mantenha crente. Não é isso. O ser fiel até a morte, que Jesus Cristo está a recomendar aos crentes da igreja de Esmirna, é que as coisas vão piorando e tem que olhar como que para Policarpo dizer a fidelidade que, embora a perseguição e as dificuldades possam piorar, a fé se mantém inabalável. Se mantém inabalável. Os nossos mais novos, adolescentes e jovens, têm um caminho longo pela frente. De certeza absoluta que já na escola, no liceu, na universidade, a vossa fé está sendo testada. E em casa. Mas a temperatura vai sendo aumentada aos poucos. E ou realmente vocês se agarram mesmo de verdade à palavra de Deus, ou alguns de vocês, daqui a 1 ano, ou 2 ou 3 anos, vão vender a fé que têm por um rapaz de olhos azuis ou olhos verdes, ou por uma menina de olhos azuis ou olhos verdes. Vão. Mas o que a Bíblia diz, que a fé não é para ser trocada por um rapaz ou por uma determinada menina. E, meus irmãos, ao longo de 27 anos, a maior parte dos nossos jovens aqui na igreja fizeram essa troca, esse negócio. E acreditem que uma das coisas que para este pastor é doloroso é ver jovens crentes, nascidos e criados nesta igreja, e como reclamo, e nós a vemos partir as mãos de A, B ou C, que não conhece Jesus Cristo, não é de conhecer intelectual, mas não tem como Senhor e Salvador. E, meus irmãos, esta igreja já anda a pagar um preço elevado por essa vida. E vai continuar a pagar se não mudar. E isso posso vos garantir. Não pela minha palavra, mas porque as Escrituras são claras em relação a isso. Alguns ainda estão a tempo. Outros já não estão a tempo. Porque já têm um coração comprometido. Já têm um coração comprometido. Mas ser fiel até a morte. Isto é, como Paulo diz, quem me separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, outra coisa qualquer. Minhas irmãs, meus irmãos, a palavra de Deus é isto. A igreja de Esmirna Jesus Cristo diz: quem tem, verso 11 e último, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer
não receberá o dano da segunda morte. Deus. Ao que vencer, que resistir, escapa à segunda morte. Sim, meus irmãos. A segunda morte, nosso Senhor Jesus Cristo disse, esclareceu na conversa com os seus discípulos, que está em Mateus, para ver se eu consigo localizar para concluirmos. Que ele diz para nós não temermos aqueles que só podem matar o corpo. Quem que me ajuda? Mateus 10, 28. Muito obrigado. Mateus 10, 28, meus irmãos, tem a ver com esta afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo à igreja de Esmirna. Mateus 10, 28. E não temais, verso 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutares ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A escolha continua a ser pessoal, individual e intransmissível. Que Deus nos ajude a escolher. E muitas escolhas são dolorosas. São dolorosas. Mas vale a pena. Se o Senhor sofreu para se manter no programa do Pai, eu também tenho que pagar um preço, mas eu também tenho que pagar um preço, se quiser ser fiel ao Senhor.